Pegando o gancho das telas, também tem alguma relação de depressão na infância com as telas? Com certeza, faltou mencionar essa realidade, né, dos dias atuais. Excesso de telas favorece, sim, né, a instalação de problemas emocionais como depressão e ansiedade, sem dúvida nenhuma. São crianças que não interagem, que estão interagindo com pessoas, eu digo, assim, conversar, de ter um momento com as pessoas, mas estão lá só com a tela. Isso sim, elas não interagem, não têm a oportunidade de falar dos seus sentimentos, de expor os seus pensamentos, de interagir, né, ter convívio familiar, convívio social, e isso por si só já aumenta esse risco, né? E também a gente deve destacar a questão dos conteúdos que a criança está vendo, né? Está vendo, está consumindo, aí seja telas, seja através de vídeo, áudio, texto, conteúdos que não são adequados para a criança, por violência, ou por conteúdos de teor sexual, né? A exposição a esse tipo de conteúdo também favorece o desenvolvimento de depressão. Até o estímulo de práticas, né, que não são comuns na família, de comer, até a comida pode interferir, né? Doces, tem aquele estímulo, eu já vi vídeos de crianças que tem que comer tudo azul, hoje vai comer tudo azul. Aí a criança, no mínimo, quer imitar, né, doutor Sérgio? É difícil para nós pais, né, conseguirmos fazer esse filtro do que a criança está consumindo ali, né? Na prática, isso é muito difícil. Porém, não é porque é difícil que a gente vá, né, a pensar que não é necessário. Precisa sim, tem muito conteúdo que é inadequado, que não agrega nada e que só vai atrapalhar o desenvolvimento daquela criancinha ali que está se formando enquanto pessoa. Nós, como pais, somos responsáveis por tudo na vida deles. A alimentação, ao que eles assistem, ao que eles vestem, ao que eles estudam. É responsabilidade total dos pais e dos cuidadores. Doutor Sérgio, a depressão na infância, ela pode perdurar e chegar até a vida adulta? O que se sabe é que a depressão na infância aumenta o risco daquela criança de desenvolver depressão na vida adulta, né? Ela está com maior risco de ter, assim, o que a gente fala é que uma vez que teve depressão, você tem maior risco de desenvolver novamente, né? Então, isso é um fato. Perdurar por toda a vida poderá acontecer se não for feito um tratamento adequado, né? Mas, de uma forma geral, um período depressivo na criança tem uma duração mais curta do que a duração no adulto, por exemplo. Em média, de 9 meses. O senhor falou sobre algumas características que os pais precisam ficar em alerta sobre os sinais de depressão. Numa consulta de rotina ao pediatra, é possível identificar, conversando com os pais, ou vendo até alguns sinais da postura da criança? Sim, é possível, né? Principalmente quando a gente pesquisa os sintomas e sinais que a gente conversou no bloco anterior, quando eles estão presentes, né? E isso está presente por mais de 15 dias, 2 semanas, esse diagnóstico ele pode ser, né? Essa hipótese diagnóstica pode ser levantada. E a gente encaminhar para o tratamento, né, já com o psicólogo, algumas vezes começar a medicação, porém, o ideal é que a medicação, quando necessária, que não é em todos os casos, ela seja prescrita por alguém que tem experiência com esse tipo de medicamento, né? Geralmente o psiquiatra ou o neuropediatra. O tratamento ele é o mesmo para todas as crianças, será? Ou depende da criança? O que vai ter de igual para todas as crianças é a questão da psicoterapia. A criança e a família são encaminhadas para a psicoterapia para que os pais sejam treinados e desenvolvam os recursos necessários para aquela criança ficar bem. O estilo de vida da família tem que mudar, o ambiente tem que ser harmonioso, tem que ter os reforços positivos quando a criança, né, tiver atitudes, né, que merecem esse tipo de reforço. Há de se ter brincadeiras, a abordagem tem que ser lúdica, né? Assim sendo, ela vai ter mais capacidade de sair desse quadro de depressão. Meditação também é uma coisa que ajuda, e técnicas de atenção plena, né? O mindfulness, desculpem a pronúncia, também na infância tem valor para quadros depressivos. Depressão com medicamento vai ser necessário medicamento só naqueles casos considerados moderados a graves. Então, vai depender do grau do quadro da criança. Se for um quadro leve, só as outras medidas que eu falei, que não são medicamentosas. Se for um quadro moderado a grave, vai ter a psicoterapia, mas também remédio, medicamento. Quão importante é a participação da família, tanto para inclusão, para ajudar, quanto para atrapalhar nesse tratamento da depressão? Total. É só a gente lembrar que a criança é um ser que não responde por si própria,
né? Então, cabe demais à família o envolvimento, o comprometimento genuínos para que a criança não desenvolva, mas, se uma vez tenha desenvolvido, para que ela possa sair desse quadro. Não há, é altamente improvável que uma criança em quadro depressivo melhore desse quadro se a família realmente não se comprometer a fazer o que deve ser feito.